E aí, meus amados, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, uma transmissão ao vivo aqui pelo Instagram. E hoje o papo vai ser bom demais. Hoje o papo vai ser bom demais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que vai entrando. Hoje a gente vai conversar aqui sobre... Vou contar toda a minha história relacionada com o transtorno de ansiedade, com a síndrome do pânico. Vou contar a história da minha primeira crise, como foi difícil o meu diagnóstico. Vou contar também toda a história da logoterapia, o método de 7 pilares que eu desenvolvi com base na logoterapia e na teoria das 12 camadas da personalidade. Cara, vai ser muito bom e a gente vai ter um momento também para perguntas e respostas aqui ao final da live, beleza? Então fica até o final, vai ser muito bom. Envia essa live aqui nesse aviãozinho aqui, ó, para quem precisa desse conteúdo, envia isso aí e vamos fazer um movimento bacana aqui. Seja muito bem-vindo. Deixa eu enviar também essa live aqui lá para a galera do grupo do WhatsApp, como eu sempre faço. Deixa eu enviar aqui para eles. Seja bem-vindo, Mimos Personalizados, Mai Xavier, sejam muito bem-vindos. Grande Tony, seja bem-vindo. Deixa eu mandar aqui essa live lá para o grupo da galera. Xavier, sejam muito bem-vindos. Opa, já tô aqui dentro, peraí. Seja bem-vindo. Deixa eu mandar aqui essa live lá para o grupo da galera. Eu não tô conseguindo enviar hoje, cara. Seja bem-vindo. Deixa eu mandar aqui essa live. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Não tô conseguindo abrir hoje aqui. Deixa eu dar uma olhada. Seja bem-vindo, Rijane, Jéssica. Só um momentinho, gente. 30 segundos aqui, eu acho que eu resolvo essa parada. Pera aí, vamos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Seja bem-vindo, Rijane, Jéssica. Não vou conseguir agora. Eu vou botar então só escrever lá, rapidinho. Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui. E aí, gente, sejam bem-vindos. Hoje a live vai ser muito boa. Segura aí que eu tô só enrolado aqui com esse envio do link, mas vai dar certo. Se alguém puder, se alguém que estiver aqui na live, estiver também lá no canal do WhatsApp e puder compartilhar o link dessa live com o meu número particular lá do canal, eu ficaria muito agradecido, tá bom? Porque eu não estou conseguindo fazer aqui do outro celular. Então, se alguém que está aqui na live também está no grupo de WhatsApp, clica nesses 3 pontinhos e bota assim, compartilhar live. E aí, se você conseguir compartilhar pelo link, seria maravilhoso aqui com o meu canal... com meu número particular, tá bom? Lá do canal. Compartilhar live. E aí, eu não tô conseguindo fazer aqui, mas tudo bem. Vou tentar pelo menos colocar uma mensagem lá. Rapidinho, galera, segura aí. Segura aí. Estamos ao vivo no Instagram. Logoterapia e ansiedade. Agora. Pronto. Pelo menos o aviso já vai estar lá. Deixa eu botar aqui o aviso e a gente já começa por aqui. Pronto, pelo menos o aviso já está lá. Eu acho que alguém me mandou aqui o link, ó. Que maravilha, obrigado. Valeu. Alguém me mandou aqui. Deixa eu ver quem foi que mandou esse link. Foi a Rejane. Obrigado, Rejane. Obrigado. Salvou. Segue o link. Ótimo. Vamos lá, então, galera. Sejam bem-vindos. Desculpa a demora. Deu uma enroladinha aqui na internet, mas vamos começar. Então, hoje eu preparei aqui pra gente conversar o seguinte. Eu vou contar um pouco da minha experiência em relação à ansiedade, né? Desde quando começou, desde quando eu descobri que tinha ansiedade, na verdade desde da primeira crise, né? Que eu ainda não sabia, não tinha consciência sobre o transtorno de ansiedade, nem conhecia, não sabia o que eu tinha, portanto. Mas também como é que foi aquele dia, como é que depois do que aconteceu ali até eu chegar ao diagnóstico mesmo do transtorno de ansiedade e começar um tratamento propriamente dito. E depois desse tratamento, resolveu, não resolveu, o que aconteceu, eu vou contar aqui também, né? Até chegar aonde nós estamos hoje, que hoje eu sou profissional,
da área psicológica, né? Sou logoterapeuta, é uma psicoterapia, apesar de não ser psicólogo, mas eu sou especializado em logoterapia e trato diretamente aqui especificamente dos transtornos de ansiedade, por ter já vivido na prática a experiência e saber cada detalhe da parada, né? Mas também pela a capacitação técnica da própria logoterapia. Então, até chegar aqui, o que é que aconteceu e o que é esse sistema terapêutico, assim, é o melhor nome, o sistema terapêutico montado através de toda essa experiência que me tirou do quadro de crise de ansiedade. Faz 10 anos, quase 10 anos, que eu não sinto mais nenhuma crise de ansiedade, nunca mais tive que ir desesperado para a emergência cardiológica achando que ia morrer. Enfim, a minha ansiedade hoje ela está num nível controlado, há mais de 10 anos no nível controlado, normal. Eu sinto ansiedade como qualquer ser humano sente ansiedade, mas não tenho mais crises de ansiedade. Então, é exatamente isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Deixa eu começar contando um pouco da minha experiência. Galera, quem quiser, vai ter um momento no final dessa live que a gente vai responder perguntas e respostas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, faça aqui nessa caixinha, ó. Na caixinha aqui que tem o ícone do ponto de interrogação, beleza? Porque aqui fica mais organizada as perguntas para eu responder no final da live. Tem gente que faz perguntas aqui nos comentários, mas aí eu tô aqui às vezes falando, não tenho, né, a capacidade de falar, me concentrar e ao mesmo tempo ler a pergunta. Então, às vezes uma pergunta importante passa batida aqui nos comentários. Então, faça a pergunta aqui na caixinha específica para perguntas, ok? Que no final da live eu vou reservar um momento para responder essas perguntas aqui ao vivo. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Thiago Almeida, né? Sou logoterapeuta por formação acadêmica e em 2006 eu estava em casa, era um domingo. Sejam bem-vindos, tá? Que eu não falei ainda. Eu estava em casa, era um domingo, eu me lembro como se fosse hoje, e me lembro que era domingo porque eu lembro que eu estava assistindo Faustão. Quando eu conto essa história, sempre tem um engraçadinho que fala assim, agora tá aí, tá explicado por que você tem transtorno de ansiedade, você assistia Faustão, né? Talvez seja. Mas, olá Iselne, olá Laís. Cara, eu tava em casa, no sofá, assistindo a parada lá do Faustão. Olha, aparentemente não acontecendo nada de diferente na minha vida, beleza? Tava lá no sofá, deitadão, relaxado, assistindo Faustão, esperando a segunda-feira para ir trabalhar, porque eu, assim como muitos de vocês, era um jovem brasileiro comum que estudava e trabalhava, faculdade e estágio na época, se eu não me engano, 2006, não sei se eu era já efetivado, mas eu acho que era estágio ainda. Olha isso. O que aconteceu? Eu tava lá domingão, deitado no sofá, e de repente eu sinto uma batida diferente no meu coração, a tal da palpitação, né? Hoje eu tenho um nome para tudo que eu senti naquele dia, mas naquele dia eu nem sabia o que era, então eu não tinha nome para nada, entendeu? Para mim aquela palpitação diferente que estava acontecendo no meu coração era alguma coisa no meu coração, eu estava tendo alguma parada diferente que eu nunca havia sentido no meu coração, era uma palpitação diferente, parecia uma arritmia. Se você me perguntasse naquela época lá que eu não conhecia a parada, eu ia falar que estava com arritmia. Eita, deu alguma parada diferente aqui no meu coração, né? Acho que é uma arritmia porque foi uma batida fora do compasso, né? Foi uma batida fora do compasso. Tava batendo tum, 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 e deu tum, tum, tum. Deu um negócio diferente, era um holodum diferente no meu coração. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, cara. Né? Coração não é pra bater que nem Olodum, né? Numa batucada diferente aí, a cada enredo, né? Pra seguir um compasso, né? E aí meu coração tava batendo diferente, a impressão que eu tinha era essa. Eu já me ajeitei aqui no sofá, já comecei a ficar puxando o ar, né? Mais profundamente, pô, eu tava preocupado. Eu fazia a faculdade de educação física, então eu tinha um mínimo conhecimento, assim, do que era um infarto, né? E aí eu já comecei a me ajeitar aqui no sofá. De repente eu sinto de novo uma batida mais forte aqui no meu coração. Meu braço, eu começo a ficar com medo. Meu braço começa a ficar dormente. Olha isso, cara. Isso em 2006. Quantos anos? 14 anos atrás, 2006. Meu braço começou a ficar dormente. E eu falei, caramba, vou morrer aqui em casa. Olha isso, era domingo. Eu morava com os meus pais ainda, só casei em 2008, então isso era 2006. Eu morava com os meus pais ainda. Cara, preste atenção nisso. Minha mãe e meu pai, eles estavam na igreja. Eu estava sozinho. A minha casa, quem me conhece aqui em Fortaleza sabe, é uma casa grande, a casa que eu morei anteriormente, que hoje é minha empresa, até parte dela é minha empresa, que é uma casa muito grande, era lá. Cara, eu sozinho numa casa muito grande. Peguei o telefone,
Aí, olha o que é que eu fiz. Louco da cabeça, tava louco, achando que ia morrer. Mãe, tô tendo um infarto. Como é que uma pessoa liga pra mãe e fala assim, mãe, tô tendo um infarto? Minha mãe, que tem pressão alta, toma remédio diariamente pra pressão alta, ela já começou a passar mal no telefone também, falou, meu filho, pelo amor de Deus, aí começou a chorar, e era uma, ai, tá aqui a mamãe chegou pra comprovar a história, ó. Mamãe tá aqui. Aí eu liguei pra ela, minha mãe começou a chorar no telefone, apavorada, ela tomava uma medicação chamada Benicar, ou é Benicar, ela vai conseguir falar aqui pra gente, que agora a mamãe tá aqui na live, olha que maravilha, olha que honra, né, ter minha mãe na live pela primeira vez, eu acho que ela tá aqui acompanhando nossa live. E aí, mãe, tu vai saber dizer qual era o nome da medicação, é Benicar, né, Benicar ou é Bemicar, não sei se a mamãe vai lembrar dessa história que eu tô contando, com certeza vai lembrar, com certeza vai lembrar. E aí, eu liguei pra minha mãe e eu falei, mãe, tô morrendo e tal, ela também ficou desesperada no telefone, parece que ela tava em outro canto, na igreja, enfim. Aí ela falou, tome o Benicar, tá aí, pronto, ela colocou aqui, ó, Benicar 20. Pra quem entende aí, sabe de remédio de pressão, sabe que é uma dose até, né, uma dose até gostosinha. Eu tomei 2 remédios da mamãe aí, esse Benicar 20 aí, ó, tomei 2. Foi o tempo deles saírem de onde eles estavam, se eu não me engano era na igreja, chegaram até casa, me pegaram, olha isso, eu já tinha tomado os 2 Benicar aí da mamãe. Cheguei em casa, tinha tomado remédio, eles chegaram lá em casa, me pegaram, me levaram para uma emergência cardiológica aqui em Fortaleza, do Hospital Monte Clínico. Não sei se a senhora vai lembrar dessa história aí, mãe. Levou lá para a emergência cardiológica do Monte Clínico. Quando eu cheguei lá, desesperado, né, tomado pelo pavor, o médico da emergência seguiu o protocolo e me deu aquele relaxantezinho, né? Aquele calmantezinho, geralmente é o Rivotril. Devo ter tomado um Rivotril na emergência e apaguei. Aí a mamãe talvez vai conseguir contar melhor o que aconteceu quando eu apaguei, mas não me lembro de mais nada. Eu me lembro já acordando o médico lá da emergência falando o que fala para todo ansioso. Talvez essa é a parte, olha, essa é a pior parte para o ansioso. É quando ele recebe o diagnóstico do nada. Porque essa pessoa tava, olha, a mamãe falou, me deu Lexotan lá, né, mãe? Eu nem sabia, tá vendo? Me deu Lexotan. Olha isso. O pior que pode acontecer para uma pessoa que acabou de ter a primeira crise de ansiedade, que ela não sabe muito bem o que é que está acontecendo, é quando chega a hora do diagnóstico do nada. O médico fez aqueles exames protocolos lá da emergência, né? Eletrocardiograma, tirou sua pressão, fez a coisa toda. Eu lembro demais nesse dia quanto é que estava a minha pressão. Ela estava 16/10 a minha pressão. Nesse dia, depois de ter tomado os 2 Benicar da mamãe. Olha isso aí, né? Então, a ansiedade é uma coisa que começa aqui na nossa cabeça, mas ela somatiza e vai mesmo para o corpo. Por isso dá ataque cardíaco, por isso a pressão aumenta, por isso você sente a dor de cabeça, a falta de ar, porque ela somatiza e se transfere para o corpo. É uma coisa real. Portanto, aquela galerinha que fica lá, não sei o que, isso é uma besteira, é coisa só da tua cabeça. Não, você é um ignorante, não sabe porcaria nenhuma sobre ansiedade, né? É uma coisa que começa na cabeça, mas ela vai para o corpo. A mamãe tá falando aí, não era só um piti, né? É que a mamãe também não entendia a ansiedade, mas vamos lá. Então, quando eu saí de lá o médico falou, era só um piti, isso mesmo, mãe. O cara, é só um piti, né? Só um piti, é só... Pô, isso aí a gente escuta demais, né? É só um piti, é só um piti. Cara, aí o que aconteceu? Eu recebi o diagnóstico do nada. Não, olha, tá tudo certo. Tá tudo certo com o seu coração, tá tudo certo com a sua pressão, tá um pouco alta porque você tá nervoso e tal, mas já vai melhorar com o remédio, né? É só você ir para casa e dar uma relaxada, né? Vai para casa e dá uma relaxada. Essa é a pior parte pro ansioso, porque o ansioso ele pensa assim, caramba, bicho, esse médico tá doido. Esse médico deve ter se formado numa fazenda. Porque, olha, eu não tô ficando doido, eu acabei de quase morrer, né? Eu acabei de quase morrer. O ansioso pensa isso, eu acabei de quase morrer. Como é que esse cara aí, médico, tá dizendo que eu não tenho nada? E aí o ansioso vai para casa com o diagnóstico do nada. É a pior coisa que pode acontecer, porque ele desenvolve uma coisa que a gente conhece, que é o medo do medo. Agora essa pessoa que não está em tratamento nenhum e nem sabe o que é que tem, ou seja, nem está diagnosticado, até então ela não tem nada, né? Ela não tem nada. Essa pessoa agora ela tem medo de ter a crise novamente. Cara, essa é a pior sensação. É você ter medo do medo, né? É você ter medo de ter outra crise de pânico, outro ataque de ansiedade, outra crise de ansiedade. Esse tempo aí ele vai, né? Ele é abreviado para alguns ou é distante para outros, depende
da atitude que você tem até começar o outro passo, que eu sempre escuto e aconteceu comigo também, que é a peregrinação médica. Passou-se mais uma semana, eu acho que eu tive mais uma crise, eu não me lembro muito bem, mas eu comecei, cara, eu não tô bem. Aquele médico lá da emergência estava errado. E aí eu comecei a fazer uma peregrinação médica. Eu fui para um cardiologista conhecido aqui em Fortaleza, fiz todos os exames que você imaginar e não deu nada. Fiz mapa, aquele que fica medindo sua pressão durante o dia inteiro, vários momentos do dia para ver a oscilação da pressão, né, da pressão arterial. Fiz o eletrocardiograma, fiz outros exames médicos também, clínicos para o coração, não deu nada. Fui para um neurologista para ver se tinha alguma coisa neurológica, também não tinha nada. Fui para o pneumologista ver se tinha alguma coisa no pulmão, não tinha nada. Eu lembro que depois de ir para vários médicos, vários profissionais da saúde, eu acabei em um médico do desporto. Olha isso, na época eu era atleta da Unifor, jogava futebol na Unifor, Universidade de Fortaleza, para quem não conhece. E aí eu fui para um médico do desporto. Quando eu cheguei lá no médico do desporto, um dos melhores aqui de Fortaleza também, ele fez uns exames lá, o exame que ele fez era a ergoespirometria, que era uma porção de eletrodos aqui no meu corpo, aquele negócio aqui do oxigênio, enfim. E ele me colocou na esteira para eu correr, para medir a capacidade de oxigenação do meu pulmão, para saber se meu pulmão estava tudo certo, direitinho. E meu pulmão deu VO2, deu 50 e tanto, que é nível de atleta. Né? Quer dizer, cara, não tinha nada de errado. Só que aquilo era 2006. Em 2006, esse negócio do transtorno de ansiedade, da síndrome de pânico, não era muito bem conhecida. Você entende? Não era uma coisa que estava uma pandemia como está agora. Né? Que é praticamente você conhece alguém que sofre com ansiedade, você sofre com ansiedade, conhece mais uns 3 que sofrem. Você entende? Cara, naquela época não era tão conhecido. E esse médico olhou pra mim e falou assim, olha isso, o médico do desporto olhou pra mim e falou assim, cara, você é um atleta, provavelmente já que você fez todos os exames e não deu nada, o que você tem é algum transtorno de ansiedade. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ele nem me diagnosticou, ele só falou, provavelmente é o que você tem. E, ó, gente, só pra lembrar, se você quiser fazer pergunta, faça aqui na caixinha, beleza? Porque vocês estão falando muita coisa aqui e eu tô aqui falando, eu não consigo ler. Então eu posso ter perdido muita coisa importante aqui. Então se tiver perguntas, façam aqui na caixinha que no final da live eu vou abrir pra gente fazer perguntas e respostas aqui. Ler algumas perguntas e responder, ok? Cara, esse médico ele falou pra mim, olha, o que você tem talvez é um transtorno de ansiedade, você precisa ir no psiquiatra. Tem até uma história engraçada do psiquiatra, porque, cara, quando ele falou assim, você precisa ir no psiquiatra, eu acho que eu tinha assim, na época eu tinha 23 anos, 24 anos. Eu não sabia de nada, cara, eu era um jumento, entendeu? Eu não lia porcaria nenhuma, eu não gostava de ler livros, eu não gostava desse negócio de autoconhecimento, eu não gostava de estudar. Eu era esse cara meio doidão, que trabalhava e esperava o final de semana pra curtir. Quando esse cara falou assim, olha, você precisa de um psiquiatra, na minha cabeça ignorante, o que é que eu pensei? Caramba, bicho, eu tô doido. Eu tô doido e não fiquei sabendo, né? Porque eu já tinha ouvido falar, meus tios, né? O próprio papai, mamãe brincando assim nas rodas de amigo, falando assim, olha, o doido que é doido, ele não sabe que é doido. Né? O doido não sabe que é doido. Isso estava na minha cabeça. Caramba, bicho, eu fiquei doido e não tô sabendo. Olha aí, ó, a indicação psiquiatra. E pra mim, psiquiatra era médico de doido. Né? Quem ia pro psiquiatra era doido. Pra complicar a história, eu morrendo de medo de ter outra crise, fui no psiquiatra pra saber o que era. Quando eu cheguei no psiquiatra, cara, olha isso, eu cheguei no consultório, era tudo acontecendo para eu não ir. Eu cheguei no psiquiatra, na recepção, eu não sei o que acontece com alguns psiquiatras, parece que o psiquiatra, alguns psiquiatras, querem que você pense mesmo que você é doido, porque eles já preparam a recepção do consultório deles meio diferente para você ficar estranhando tudo. Cara, esse psiquiatra que eu fui, ele era meio clássico, assim, aí o sofá era diferente, os quadros eram diferentes, as portas das salas eram diferentes, e eu já fiquei estranhando tudo aquilo ali. Eu lembro demais que tinha um quadro de um gato pintado lá, só que o gato era meio estranho, os olhos do gato eram meio de verdade, ele ficava meio assim, entendeu? Aí o cara que já tá meio estranho da cabeça, olha pra um gato daquele, acha que o gato tá olhando pra ele, eu comecei a me sentir meio doido mesmo. Aí olha isso aqui, cara, olha isso. Do meu lado tinha uma senhora, eu não sei qual era o transtorno daquela senhora. Ela tinha alguma angústia, algum tipo de psicopatologia mais séria. Porque olha isso, a senhora levantou do sofá, eu estava sentado esperando minha vez, ela levantou, foi até a recepção, chegou para a recepcionista e falou assim, me dê meio quilo de maçã. Cara, bicho,
A senhora pediu meio quilo de maçã na recepção. Eu falei assim, caramba, bicho. Já vai ser eu aqui fazendo feira nesse psiquiatra. O pessoal aqui é doido, cara. O que é que eu tô fazendo aqui, bicho? Olha isso, olha a cabeça. 23 anos de idade, sem nada na cabeça, confundindo tudo, cara. Eu sei que chegou minha hora, eu sei que chegou minha hora de ser atendido. Eu sentei na frente do médico psiquiatra. Em 10 minutos, 15 minutos, ele me fez 2 perguntas. Ele falou assim, o que você tem é transtorno de ansiedade e o seu caso já está quase numa síndrome de pânico. Você está preparado para fazer um tratamento de 6 meses a 1 ano com medicação? Cara, ele falou isso pra mim assim na lata, foi rápido, entendeu? Aquilo tinha tudo, olha, cara, aquilo tinha tudo pra me assustar. Tudo, tudo. Aquilo ali era pra, né, pra eu ficar louco de vez e falar, caramba, tô doido mesmo, pronto, acabou com tudo, porque eu não sabia o que era transtorno de ansiedade. Eu não sei que diabo é transtorno de ansiedade, eu só sei que eu vou ter que tomar medicação tarja preta. Esse era o nome que vinha na minha cabeça, medicação tarja preta. Medicação que só doido toma. Na minha cabeça era isso, entende? Cara, mas sabe o que é que eu senti, curiosamente, na hora? Alívio. Cara, quando aquele médico falou, o que você tem é transtorno de ansiedade e você vai fazer um tratamento de 6 meses a 1 ano com a medicação, topa? Eu falei assim, eu topo é tudo. Quer que eu faça nu? Quer que eu faça nu, né? Porque, olha, eu tava tomado por um desespero tão grande nas últimas semanas, nos últimos meses, que o diagnóstico foi a melhor coisa que me aconteceu. Entende? O diagnóstico foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. Cara, veio um alívio, eu falei, graças a Deus descobriram, entendeu? Descobriram o que eu tenho, né? Transtorno de ansiedade. Cara, eu fui pra esse tratamento com fome, entendeu? Com fome de ficar bom, cara, com fome de ficar bom. E aí o tratamento você conhece, né? Quase sempre é feito com um antidepressivo e um ansiolítico. O pessoal confunde às vezes porque o tratamento é feito com antidepressivo, mas eu não tenho depressão. Cidadão, presta atenção, antidepressivo não trata só a depressão. O tratamento do transtorno de ansiedade é feito convencionalmente com antidepressivo e um ansiolítico, porque os dois combinam muito bem para o tratamento. Isso inclusive é um grande erro de algumas pessoas que já fizeram um tratamento e abandonaram o tratamento no meio do percurso. Porque elas acham assim, não, eu vou parar de tomar esses remédios porque eles fazem mal, e eu vou ficar tomando só o ansiolítico quando eu me sentir nervoso. Olha, o ansiolítico sozinho, olha isso, o ansiolítico sozinho sem ter sido indicado no momento certo do tratamento. O ansiolítico sozinho porque você achou que sabia lidar com as medicações, que sabia sobre farmacologia. Tomar o ansiolítico sozinho por conta própria é arriscadíssimo. Talvez seja um dos maiores erros que eu vejo por aqui. A galera se tratando sozinha, acha que dá conta e fica só tomando o ansiolítico na hora que bem entende. Cara, isso aí vai dar problema. Isso aí vai dar problema, beleza? Bora aqui, presta atenção. Aí eu saí de lá morto e feliz porque ia começar o tratamento. Olha, a partir dali que eu comecei a ser medicado, teve ali um período de adaptação com a medicação, 1 semana, 2 semanas. Eu lembro que eu sentia muito sono e aquilo me incomodava, mas eu queria muito, cara. Eu queria muito me tratar, entende? Então aquela semana que eu sentia ali, a primeira semana, primeiros 10 dias de sono, passaram rapidinho e eu me adequei à medicação. É claro que a medicação tem alguns efeitos colaterais, principalmente o antidepressivo, depois desse período de adaptação. Mas aquilo pra mim era fichinha. Olha, a gente precisa desenvolver um negócio chamado senso de proporção. Ó, o efeito colateral que a medicação antidepressiva traz, por exemplo, é muito menos angustiante, é muito menos sofrível do que os sintomas da própria ansiedade. Ora, né, perder um pouco ali de sensibilidade no momento do sexo, mas esse é um dos efeitos mais comuns, né? Ficar um pouco ali meio que se sentir um pouco areado ali no dia. Olha, presta atenção, cara, isso aí é fichinha. Na frente de passar o dia inteiro com uma azia, com um refluxo, que a pessoa não consegue nem organizar os seus pensamentos, passar o dia inteiro com um desconforto cardíaco, achando que vai morrer, passar o dia inteiro com uma pressão na cabeça, uma pressão aqui atrás, achando que vai ter um AVC, que tem uma doença séria. Cara, olha, isso aí na frente do efeito colateralzinho que traz uma medicação, pô, a gente precisa atentar para esse negócio da proporção, beleza? É claro que todo fármaco vai trazer um tipo de ônus, né? Mas olha, para o tratamento de ansiedade, esse ônus talvez valha muito a pena, e vale a pena você tentar, testa a parada. Ficar sem tratar é a pior coisa que pode acontecer. Eu passei assim uns 2 anos da minha vida nessa história de medicação, desmame, ajuste de dosagem, tira, bota. Foi uns 2 anos nessa história da medicação. Foram os melhores anos da minha vida? Não, não foram os melhores anos da minha vida. Até porque, é como eu te falo, você
você fica assim, você não tem mais as crises. Esse é o melhor ponto. Você não tem mais as crises. Não ter mais as crises é extremamente importante para o processo terapêutico. Escute o que eu estou falando. É por isso que para alguns casos, é necessária a terapia medicamentosa. Porque sem sentir as crises, você não vai sair da parada. Precisa de um tempo de ausência de crises. E esse tempo de ausência de crises, quando você está no momento crítico, só vem pela medicação, você entende? Por isso que alguns casos, para a maioria dos casos, na verdade, do transtorno de ansiedade, quando a coisa já está instalada e a pessoa sente crise praticamente todos os dias, é necessário acompanhamento psiquiátrico para a indicação da medicação. Beleza, gostando ou não, é assim que funciona. Estou aqui para dizer para você. Agora, resolve? Não resolve. É por isso que eu estou aqui. Olha, se a medicação por si só resolvesse, eu não estaria aqui. Entende? Porque você é psiquiatra, eu não sou psiquiatra. Agora, a medicação sozinha não resolve. Eu passei 2 anos fazendo terapia medicamentosa. Sabe o que aconteceu? Fiz tudo direitinho. Metodologia correta de aplicação, metodologia correta de desmame. Quando eu parei de tomar a medicação, 6 meses sem crise ainda, mesmo sem medicação, 6 meses, depois de 6 meses, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo. Você entende? Olha isso, cara. Então, 6 meses depois de tomar a medicação, voltou tudo de novo. E o que acontece quando a pessoa não faz uma terapia, quando a pessoa não faz, mesmo que seja uma terapia alternativa, o que acontece é que a pessoa fica refém da medicação. Quando ela para de tomar a medicação, em determinado momento, o negócio retoma. É o que eu mais estou ouvindo agora. Thiago, eu fiz 2 anos de tratamento. Fiquei até um tempo bem, mas agora voltou tudo nesse momento de Covid aí, cenário de pandemia global. É um momento muito instável. É um palco operacional excelente para a ansiedade. Então a pessoa acaba retomando, revivendo tudo e volta tudo porque ela está refém da medicação. Passei assim até foi de 2006 até 2012 nessa história de volta o tratamento, não volta direito, erra no tratamento e volta de novo. Passei uns 6 anos nessa brincadeira. Quando foi em 2013 eu estava cansado. Esse é um dos aspectos negativos do transtorno de ansiedade, negativos e perigosos, né? É porque cansa, cara. Sabe? A crise, ela é tão extenuante, ela é tão angustiante que ela cansa. Tem um momento que a pessoa fala assim, sabe de uma coisa, cara? Sabe de uma coisa? Eu não aguento mais lutar com esse negócio não, bicho. Eu vou desistir. É aí que se instala a depressão. A ansiedade, ela tá na mesma linha psicopatológica da depressão. Se a gente não tratar esse negócio direito, gente, olha o que eu tô falando agora pra vocês, se a gente não tratar esse negócio da ansiedade direito, ela vira depressão, ela pode virar depressão. E aqui tá o maior perigo. É a mesma linha psicopatológica. Olha, quando chegou em 2012, cara, eu tava assim, sabe de uma coisa, cara, eu não aguento mais brigar com esse negócio não, sabe? Eu não aguento mais lutar com essa parada. Quando foi em 2013, começo de 2013, aconteceu assim uma reviravolta assim na minha cabeça, sabe? Eu decidi ser gente. Uma coisa assim, cara, eu comecei a conhecer, eu comecei a ler, entendeu? Eu comecei Gente, quem tiver pergunta pra fazer, faz aqui na caixinha, beleza? Porque aqui eu não consigo responder aqui nos comentários. Eu comecei a me interessar por saber da parada, eu comecei a falar assim, cara, sabe de uma coisa? Eu tô vivendo essa angústia na minha vida, eu tô vivendo essa história aqui que eu fico todo tempo sentindo um desconforto, é todo tempo uma qualidade de vida péssima, entendeu? Começa a me tornar uma pessoa chata, tá entendendo? Porque eu só tô do lado das outras pessoas impaciente. Eu não me suporto, entendeu? Eu não me suporto com o meu mal-estar. Eu viro uma pessoa chata de fato. Você tá entendendo? Cara, eu tava desse jeito, tava cansado. Só que o meu cansaço não me levou pra apatia, me levou assim, sabe de uma coisa? Cara, eu vou mudar minha vida, cara. O que é que eu não sei ainda sobre essa parada aí? Porque eu não sei porra nenhuma sobre ansiedade. Eu fico dizendo, eu quero me curar, eu quero me curar, eu quero me curar. Mas eu nunca li um livro sobre ansiedade, eu não sei nem o que é, eu não sei nem de onde é que vem. Você entende? Eu nunca busquei, nunca assisti uma palestra, nunca assisti um vídeo, nunca vi um curso, não sigo nenhum especialista para saber da patologia. E eu fico gritando para os 4 cantos do mundo, eu quero me curar, me curar, mas eu não sei nem de onde é que vem a parada. Eu só sinto a parada. Eu falei, cara, eu preciso de conhecimento, entendeu? Eu preciso de informação. Eu preciso de informação para sair desse negócio aqui. Eu preciso saber primeiro por onde é que ele entrou. Por onde é que entra? Para eu saber por onde é que entrou na minha vida. Quais são as possibilidades? Quais são os sintomas? Como é que trata? Tem tratamento, não tem? Tem cura, não tem? O que é cura, o que não é cura? Tem informação errada, tem informação equivocada, tem ignorância. Eu comecei a saber tudo, cara. Eu comecei a procurar tudo sobre ansiedade. Tudo que você imaginar. Tudo.
Fiz curso de tudo. Eu estava tão desesperado para mudar minha vida que eu fiz curso de tudo que você imaginar. A pessoa chegava no meu ouvido e falava assim, olha, isso aqui é bom, eu fazia. Olha, isso aqui é bom, eu fazia. Que talvez foi um grande erro meu, porque eu fiquei atirando para todo lado e meu perdido, isso me gerou mais ansiedade ainda. Você entende? É o que eu vou falar aqui para você da logoterapia já já. Olha, me indicaram coach, eu não fazia só a palestra de coach, eu fazia o curso, eu me formava na parada para você ver a fome que eu tava de mudança. Olha, coach é bom, eu me formei em coach. Fiz mais de 30 cursos na escola de coach que eu me formei lá. Era palestrante orador, era não sei o quê, porque tinham me dito que a parada era produtividade, era procrastinação, era autossabotagem. Meu irmão, eu comecei a fazer todo tipo de curso, de produtividade que você imaginar. Ler todo tipo de livro que você imaginar de produtividade, meta do diabo a 4. E eu vou dizer já pra você, antecipando, não é isso. Não é isso. Quantas pessoas você conhece aí que são extremamente organizadas, extremamente planejadas e são extremamente ansiosas? Só que naquela época eu não tinha essas informações, eu achava que era isso. Eu fiz tudo. E eu não vou dizer que essas coisas não me ajudaram não, porque me ajudaram, elas foram tipo montando, era tipo uma escadinha, sabe, de conhecimento. Começou aqui na base, foi aumentando, fiz curso de PNL, porque eu tinha que entender os elementos da mente. Se a ansiedade é um problema da mente, então eu tenho que entender qual é a estrutura do pensamento, como é que a mente pensa, como é que ela organiza os pensamentos, porque eu tenho que saber dessa parada física. Eu não ia pra palestra de PNL não, fazia a formação em PNL. Você entende? Eu fiz a formação em PNL, descobri uma porção de coisa, mas não descobri a solução para a parada. Ajudou muito, mas não traz a solução para a parada. Você está entendendo? Não traz a solução para a parada. Tanto que quando eu parei de tomar as medicações, mesmo com toda essa formação já de cursos de desenvolvimento humano, ainda assim a ansiedade apareceu. Você entende? Em determinado momento da minha vida, eu estava muito agitado, correndo atrás de metas, trabalhava com grupos de venda. Isso aí me deu uma ansiedade braba e eu já era tudo isso que eu estou te falando aqui. Né? Por quê? Porque a ansiedade ela pode vir pela apatia, pela ausência de uma atividade, mas ela pode vir também pelo excesso da atividade. Ela pode vir também pelo excesso da produtividade, você entende? São dois caminhos. Tanto da ausência como do excesso. Por isso que a ansiedade se cura aqui no equilíbrio. Né? Foi quando, em 2016, final de 2016, eu estava numa reunião de negócio, inclusive. A principal pessoa daquela reunião tinha atrasado e eu estava conversando com outra pessoa que eu não tinha nem planejado estar lá com ela. Era o dono da agência que a gente ia conversar, da agência digital. E o que aconteceu? Esse cara, um grande amigo hoje, esse cara falou assim, Thiago, tu gosta muito de ler e tal, tu já conheceu a obra do Viktor Frankl? Ele falou, primeira vez que eu escutei o nome do Viktor Frankl. Ele falou, Thiago, tu já conheceu a obra do Viktor Frankl? E eu falei, não, cara, não conheci. Ele, cara, tu precisa ler isso. E olha isso. Esse cara, ele estava de fora, ele já observava meu trabalho, eu nem conhecia ele direito, mas ele já tinha percebido que meu conhecimento era bom, mas era muito superficial. Você entende? Meu conhecimento era bom, mas estava num nível muito superficial para entender uma angústia humana, você entende? Para entender uma profundidade de um transtorno de ansiedade. Né? Quem é que consegue entender a mente de um ansioso se não tiver passado pelo transtorno de ansiedade? Para entender aquela pessoa que ela tem vontade, mas ela não tem ao mesmo tempo. Você entende? Olha, tem que ter uma profundidade para entender isso. E esse cara falou assim, você conhece a obra do Viktor Frankl? Eu falei, não, cara, não conheço. Ele falou, cara, tu precisa ler o livro Em Busca de Sentido. Tá aqui o livro, ó. Em Busca de Sentido. No final dessa live aqui, se você bater um print aí e compartilhar esse print nas suas redes sociais aí e tal, marcar o canal aqui, Logoterapia Ansiedade, eu vou sortear esse livro para quem fizer isso, beleza? Olha o presentão que eu tô dando para vocês, tá? Bater o print dessa live aqui e aí marcar o perfil, eu vou sortear esse livro aqui. Esse livro aqui é uns 60, 70 reais, tá? Eu vou presentear ele aí para quem fizer isso. Mas presta atenção, aí esse cara me indicou esse livro Em Busca de Sentido. E eu comprei o livro, na mesma assim, saí da reunião, comprei o livro, e eu li o livro ali em 10 dias, uma semana, 10 dias. Cara, presta atenção como é que eu tava. Eu tava com fome, como eu falei pra vocês, tava com fome de me curar. Quando eu acabei de ler o livro, lá no final do livro, na última página, vocês vão ver, quem ganhar vai ver, tem uma lista de faculdades que aplicam a formação em logoterapia. Eu comecei a ligar para as faculdades, quando eu vi tinha uma faculdade aqui no Ceará que aplicava a especialização em logoterapia, eu liguei para lá, quando eu era em outra cidade do Ceará, mas aí a faculdade tinha mudado e estava sendo agora em Fortaleza. Olha, tudo se movendo para eu me tornar um logoterapeuta. Eu liguei para essa faculdade, quando eu liguei, eu falei, eu quero estar matriculado na próxima turma, qual é o pré-requisito? Não, pré-requisito é só
terceiro grau completo, você pode aplicar para formação em logoterapia. E eu, maravilha, tô dentro então. Próxima turma eu tô dentro, pode me botar meu nome na turma de espera. Ela, não. A turma acabou de começar, né? A turma tem só um módulo, olha isso, cara. Especialização em logoterapia. Acabou de começar, começou mês passado, é um encontro por mês só, são 17 meses. Então você perdeu só um, dá pra você repor ele através da ferramenta online e você já começa agora. Cara, foi assim, ó, eu tava na sala dessa reunião, recebi a indicação do livro, 10 dias depois eu tava ligando pra faculdade, quando foi no mesmo mês, naquele mesmo mês eu tava dentro de uma sala de faculdade me formando em logoterapia. Tem noção disso, cara? Era uma rapidez, eu precisava de velocidade para me tratar dessa parada, entendeu? Quando eu entrei na logoterapia, a logoterapia é a psicoterapia do sentido. O objeto de estudo da logoterapia é o sentido das coisas. Cara, quando eu comecei a ler e conhecer a obra do Viktor Frankl e a logoterapia, meu mundo fez assim em relação à ansiedade. Ó. Abriu tudo. Você entende? Porque por mais que a ansiedade ela tenha esses 3 níveis, né, de corpo, tem a ansiedade que ela vem aqui através das coisas materiais do nosso corpo, é a ansiedade que vem através de um desequilíbrio hormonal, é a ansiedade que vem através de uma desordem alimentar, é a ansiedade que vem através de uma disfunção gastrointestinal, né, é a ansiedade que vem através da ingestão de algumas bebidas que eu não deveria ingerir, como álcool, bebidas cafeinadas. Olha, a ansiedade ela tem esse elemento material. A sua ansiedade, inclusive, pode ser tão simples quanto isso. É só uma reorganização metabólica do seu organismo. Você entende? Mas também tem a ansiedade de cunho emocional. Né? A ansiedade que vem através de um trauma que você vivenciou há algum tempo atrás, a perda de uma pessoa próxima, ou então uma grande decepção em um relacionamento, ou então um acidente muito sério, ou então, por exemplo, você viveu um cenário com... Cara, presta atenção, eu falo isso com tristeza, mas um cenário como esse de pandemia, que de repente a gente se pega assim num caos que a gente nunca viveu. Poxa, cara, presta atenção, eu tenho 36 anos, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, eu nunca presenciei um momento como esse, de ter que ficar em casa, lockdown, aprendi semana passada essa palavra, lockdown. Peraí, lockdown? Eu nunca vivi 36 anos na minha vida. Presta atenção, esse cenário aqui, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas vão absorver esse cenário de forma traumática. E elas vão desenvolver uma coisa emocional chamada transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Essa experiência vai ficar absorvida na mente delas de uma forma que elas vão desenvolver alguns transtornos de ansiedade. Por exemplo, a hipocondria vai ser um transtorno muito presente a partir de agora. A hipocondria, né? As pessoas vão chegar nos cantos, elas vão ter medo de qualquer germe. Elas vão andar talvez com álcool em gel agora na mão todo o tempo. Você percebe? Até voltar à normalidade, volta à normalidade depois de uma ação terapêutica conjunta na sociedade. Você entende? Então, quantas pessoas não passaram esses traumas na infância, né? A violência, maus tratos, abandono, abusos, né? Quantas pessoas que passaram por essas experiências traumáticas e elas desenvolveram essas ansiedades emocionais, elas não sabem nem de onde vieram, elas nem sabem de onde vem, elas só sentem a pressão no peito, a falta de ar, a pressão na cabeça, o braço dormente, mas elas nem sabem de onde vem porque elas não se perguntam. Elas são exatamente eu em 2006. Totalmente ignorantes, pessoas que só estão trabalhando, esperando o final de semana, elas nunca pararam para ler um livro, elas não sabem nem que porra é ansiedade, você tá entendendo? Elas só sentem. Elas não sabem nem por onde é que pode entrar. Então a ansiedade pode também ser uma questão emocional, né? Mas presta atenção, até aí, ó, matéria, as questões fisiológicas, a nutrição explica. Né? A nutrição explica, um endocrinologista explica. As questões emocionais, um psicólogo qualquer explica. De qualquer linha psicoterápica ele explica. Um coach explica. Um coach explica. Um penelista, que é o profissional de PNL, explica. Você está entendendo? Agora, presta atenção. Tem uma ansiedade
que é o nível, que está no nível espiritual, presta atenção, que está no nível espiritual. E quando eu falo espiritual aqui, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da espiritualidade, essência humana. O que é a espiritualidade, essência humana? É aquilo que nos difere de um bicho, por exemplo. Você entende? É aquilo que está no homem e que é próprio da humanidade, ou seja, do jeito de ser homem. Isso é espiritualidade. O que é que diferencia eu da Luana, da Franci, deixa eu ver mais, da Udilane, da Jéssica? O que é que me diferencia? Eu, Thiago, da Lucrécia, da Gisele? O que é que me diferencia de vocês? O que é que diferencia cada uma de uma? O que é que nos torna indivíduos? No sentido literal da palavra, indivíduos. O que é que nos torna diferente? É a espiritualidade. É a nossa forma de ser. Você entende? E dentro dessa espiritualidade está a personalidade, ou seja, a personificação da essência, a personalidade da essência. A personalidade tem tudo a ver com a individualidade, você entende? Porque a vida é isso, é a personificação de uma história. Olha isso, isso é a fonte da espiritualidade. Isso, na verdade, é a fonte da espiritualidade. A personificação humana. Presta atenção. A logoterapia explica isso. Você entende? Olha, não é a psicologia comum, moderna, não é a psicologia freudiana, não é a psicologia adleriana, é a psicologia frankiana que explica isso. A espiritualidade. Olha, beleza, Freud estava certo com o consciente individual, com o inconsciente individual. Adler estava certo mesmo, tem um inconsciente coletivo, mas presta atenção, tem também um inconsciente espiritual, que ninguém está falando sobre isso, que é exatamente o que diferencia Tiago de Keila, Tiago de Nath, Tiago de Franci. Né? Por que dois gêmeos, então, se Freud estava completamente certo, por que dois gêmeos, né, filhos, nascidos da mesma família, na mesma hora praticamente, do mesmo ventre, participaram ali das mesmas experiências emocionais, praticamente as mesmas experiências emocionais ali na segunda infância? Por que tem direcionamento, comportamentos completamente diferentes, valores completamente diferentes? Olha, o Viktor Frankl explica isso. Ele explica isso. E olha, a base de toda angústia, presta atenção, a base de toda angústia, e a ansiedade está incluída nisso, porque é uma angústia, a base de toda angústia tem um elemento de espiritualidade. Não estou falando de religião, para deixar muito claro que não é religião, mas o elemento de espiritualidade. Quando você olha para a característica das pessoas ansiosas, se você olhar no olho do ansioso, como eu estou olhando aqui no seu olho agora, e sinceramente você fazer a pergunta, se você fazer a pergunta para ele, olha, presta atenção, quem é você? Quem é você? Quem é você diante da morte? Se você fosse morrer amanhã, quem seria você? Qual é o seu eu ideal? O que o Viktor Frankl chama de dever ser. Quem é aquele eu que você deveria ser e você não está sendo, porque a ansiedade mora aí. Você não conscientiza isso, você só sente o sintoma, você só sente a somatização, mas a ansiedade mora aí. É quando no fundo você não está cumprindo o seu dever ser. Aquele eu que você queria, né, que você queria estruturar na sua biografia, aquele eu que você queria viver diariamente e você chega à noite e não viveu. Você entende? Você pode pensar que a sua ansiedade é sempre superficial. É um alimento, é não sei o que, é uma respiração, é uma questão emocional, mas no fundo, toda ansiedade, a base de toda ansiedade está numa questão espiritual muito mais profunda que só dá para alcançar com reflexão. Só dá para alcançar com automeditação. E não é aquela meditação do não é essa meditação aí não, isso é outra coisa, não estou dizendo que é ruim não, mas é outra coisa. Eu estou falando da meditação sobre si, entendeu? Da meditação sobre o ser. Você está entendendo? Cara, quando eu comecei a entender essas questões da logoterapia, fez assim, ó. Abriu o mundo. Eu falei, pronto, tá, era o que eu estava procurando. Era exatamente o que eu estava procurando. Né? Então, preste atenção. Diante de tudo isso, como eu falei para vocês, cada coisa foi importante, sabe? Porque é óbvio que cada uma dessas bases filosóficas, né, dessas estruturas psicológicas, elas vão te doando algumas ferramentas importantes para você controlar a parada como um todo. Mas é exatamente olhando com esse olhar da logoterapia, que é um olhar holístico, que é um olhar
que contempla o homem como um todo, que não vê o homem só como a ciência, vê como a matéria, que não vê o homem só como a emocionalidade dele, mas vê o homem como um todo que tem uma estrutura material, tem uma estrutura emocional, mas também tem uma estrutura espiritual, essa que não se explica, que nasce com ele. Olha, o seu jeito de ser nasceu com você. Você não aprendeu somente com as suas experiências, você entende? Tem um jeito aí dentro de você, aqui dentro de mim, que é nosso. É como se fosse uma digital da nossa identidade, você entende? É seu, não é de outra pessoa. É você, não é outra pessoa, você tá entendendo? Cara, isso aí, quando você começa a entender e a contemplar toda essa verdade, você começa a entender todo o jogo da angústia, toda a espécie da angústia, toda a característica da angústia. E as coisas começam a se resolver na sua cabeça. É óbvio que precisa de muito mais informação, né? É exatamente aqui que eu estou propondo. Eu estou querendo, presta atenção, anota na agenda de vocês, no dia 17 de maio. No dia 17 de maio vai começar aqui nesse canal a Semana da Ansiedade, tá? A Semana da Ansiedade. Nessa Semana da Ansiedade, a cada dia eu vou fazer uma live como essa, falando de um tema específico que compõe todo esse sistema terapêutico de 7 pilares. São 7 pilares, por isso que eu falei Semana da Ansiedade, porque a cada dia eu vou trabalhar um pilar desse. Esses 7 pilares são os 7 pontos que você tem que atentar para controlar a parada da ansiedade toda. Vai desde as questões básicas, materiais que eu acabei de falar. A gente vai falar desde questões simples como alimentação, bebidas e a parte fisiológica, parte hormonal, questão de bactérias intestinais. A gente vai falar desde dessa parte pequena até a parte mais profunda da espiritualidade, que a gente vai falar sobre a 7ª camada da personalidade, que é exatamente o papel social. Eu tenho falado isso aqui todo dia. É difícil de explicar numa live como essa, que teve outra coisa, né, outras informações. Mas não é possível. Quando você entender a teoria, você vai entender o que eu estou falando agora. Não é possível sair do transtorno de ansiedade sem alcançar a 7ª camada da personalidade. Não é possível. É como o próprio Freud falava, a ansiedade ela tem uma raiz egoísta. Todo ansioso, no fundo, lá na base do elemento da ansiedade, se a gente for analisar, eu poderia explicar isso aqui cientificamente para vocês, segundo Freud, lá na base da ansiedade tem um movimento do ego. É onde a pessoa está se percebendo no mundo a partir dela. Ela não consegue transcender, que é o que a logoterapia propõe, ela não consegue transcender e perceber o mundo fora dela. Isso só é possível com alguém que alcançou a 7ª camada da personalidade. A gente vai trabalhar isso também lá na Semana da Ansiedade. Eu vou explicar para vocês toda a teoria, rapidamente, e depois vou explicar como é que sai principalmente da 4ª camada, que é essa camada autorreferente, essa camada egoísta, para alcançar a 7ª camada. Sem esse movimento da 4ª camada para a 7ª camada, não tem cura para o transtorno de ansiedade. Beleza? Então, dia 17 de maio, anota na sua agenda, Semana da Ansiedade, a gente vai estar junto durante 7 dias, é uma live como essa por dia, com um tema específico, são 7 temas, são 7 pilares que compõem esse sistema terapêutico proposto tanto pela logoterapia como pela teoria das 12 camadas da personalidade que vocês vão conhecer. Beleza? Deixa eu reservar um tempo aqui para responder algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a Ila e a Gisele colocaram aqui horário. O horário das lives na Semana da Ansiedade muito provavelmente vão ser esse mesmo horário. Eu estou meio que batizando esse horário de 17 e 17 para fazer lives diárias, beleza? A gente tem feito lives de perguntas e respostas sempre, porque são muitas dúvidas. Eu fico sempre aqui com muitas perguntas sem responder, beleza? Então eu estou fazendo sempre live de pergunta e resposta. Também vou fazer lives pontuais de conteúdo específico. Mas vamos batizar esse horário, 17 e 17, tá bom? 5 e 17 da tarde, estamos aqui para fazer as lives ao vivo. Live ao vivo é ótimo, né? Mas enfim. Cadê? Deixa eu ver aqui a pergunta, vamos lá. É porque eu estou errando aqui, pera. Fala, meu Deus. Fala. Além da crise de pânico e ansiedade, tem o hipotiroidismo. Café é uma bomba? Tu fez 2 perguntas, né? Hipotiroidismo e café. Toda disfunção hormonal pode gerar ansiedade, então é bom pesquisar com um endocrinologista, tá bom? E psiquiatra, tem psiquiatra que entende isso também. Café é uma bomba? Café é uma bomba. Café é uma bomba para quem tem transtorno de ansiedade. Tá? Bomba.
Por quê, Thiago? Porque a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela já está com uma hiperatividade nervosa. Quando você coloca o café, ela aumenta mais a atividade nervosa dela. Beleza? Então quem tem crise de ansiedade deveria fugir do café. Na verdade, não só do café, mas das bebidas energéticas. Bebidas energéticas. Teve um amigo que estava numa dessas lives, falou assim, ó, Thiago, agora tu errou, porque tu falou aí que eu tenho que fugir do café, pois eu só durmo se eu tomar um energético. O cara falou, não, eu só durmo se eu tomar um energético. Eu falei pro cara, presta atenção, cara. Primeiro, se pra dormir tu tem que tomar um energético, presta atenção. Com certeza, esse é um caso pontual. Segundo, tu já tentou dormir sem tomar um energético? Passar um tempo assim pro teu corpo se acostumar e tu começar a dormir, porque o teu sono deve estar tão ruim, deve estar, não, mas eu durmo a noite toda, dorme, mas talvez não chega no sono reparador, que é o sono REM. Tem noite fragmentada de sono, tem terror noturno, entendeu? Então presta atenção, não é porque você não tem insônia que você está com sono bom. Seu sono pode ser péssimo, mesmo você tendo a sensação de que dormiu a noite inteira. É por isso que tem gente que dorme a noite inteira, mas acorda no outro dia cansado pra caramba. Por quê? Porque o sono não foi reparador. Né? São pessoas que dormem com luminosidade no quarto, pessoas que dormem com um quarto muito gelado ou muito quente, a coxa ou o travesseiro é ruim. Enfim, a pessoa tem um sono, ela até dorme a noite inteira, mas ela dorme pessimamente a noite inteira. Então, bebidas que tem cafeína, ó, refrigerante de cola, café, bebidas energéticas, o ansioso deveria evitar essas coisas. Beleza? Deveria evitar. Não faz bem. Agora, testa, né? Tudo é teste, né? Tem, sei lá, cada corpo é um corpo. Convencionalmente não faz bem, mas testa, cara. Tira o café uma semana pra tu ver o que acontece aí contigo. 90% dos casos melhoram assim, 70% da ansiedade só tirando a cafeína. 90% dos casos. Vai lá, deixa eu ver outra pergunta. Mamãe também perguntou aqui, que horas? Semana da ansiedade, mãe. Semana da ansiedade, 17 de maio, 17 e 17. Ó, ficou até bonito, ó. Começa dia 17 às 17 e 17. Tá bom? Vai ser isso, às 17, 17 e 17. Ficou até legal. Deixa eu ver outra pergunta. Ó. Meu esposo ficou doente, fiquei com tanto medo, acho que por isso atacou. A ansiedade, ela é o medo, né? Tem dois tipos de medo. O medo real, que tem uma ameaça real aqui na minha frente e eu fico com medo. Por exemplo, se tivesse aqui um leão, eu sempre dou esse exemplo porque é fácil de você visualizar. Se tivesse um leão aqui na minha frente agora, o que é que você acha que eu ia fazer? Pô, tem um leão. Leão é um bicho selvagem. A gente, provavelmente ele vai me matar se eu ficar aqui parado. Mas eu vou ser tomado por um medo porque tem um leão aqui, ó. O medo vai tomar o meu corpo. O que é que vai acontecer? Minhas pupilas vão dilatar, meu coração vai acelerar. E olha que o leão nem mordeu ainda, ele está só aqui no quarto. Mas meu coração dispara porque meu corpo starta o mecanismo de defesa para fuga. Então ela acelerou meu coração para eu poder correr. Pupila dilatada para eu poder ficar mais focado. Meu pensamento praticamente zera nessa hora. Eu estou só buscando um espaço para pular ou então correr. Essa é a reação do medo. É exatamente isso. Percebe como isso é muito parecido com o sintoma da ansiedade? Eu praticamente não respiro. Minha respiração fica mais rápida, mais curta. Porque eu tô com medo. Agora imagina. O que é ansiedade então, Thiago? Tira o leão. É a mesma sensação sem o leão. É como se seu corpo tivesse disparado todo o mecanismo de fuga e de estresse sem ter um medo real, sem ter uma ameaça real. Isso é ansiedade. É um disparar automático do corpo para uma situação de medo que não existe. E ele faz isso através dos pensamentos. Beleza? Por isso que vocês estão falando aqui, ó. Meu esposo ficou doente. A Dilly falou aqui atrás, ó. Estou com muito medo, pior depois da pandemia. Por que a gente fica ansioso na pandemia? Por que a gente fica ansioso quando o esposo pegou a doença? Porque o medo está aqui, perto da gente. Então a gente começa a pensar, vou pegar, será que ele vai sobreviver? Será que meu filho vai pegar também? Será como é que vai ser? Parará. Ó, esses pensamentos de possibilidades medrosas é o que gera a ansiedade no nosso peito. Thiago, mas a pergunta central, Thiago, como é que eu saio disso então? Já que esse fator externo é crucial, ele vai vir, se eu tiver medo eu vou sentir isso, o que é que faz para cuidar disso? É exatamente o que a gente vai falar na semana da ansiedade, beleza? Na semana da ansiedade, dia 17 a gente vai conversar sobre esses 7 pilares aqui, ó,
Se você organizar na sua vida e colocar em prática, acabou crise de ansiedade. Acabou a ansiedade? Não, não acaba a ansiedade. A ansiedade é uma reação. A ansiedade é uma emoção. Como é que você acaba com o amor? Como é que você acaba com a raiva? Como é que você acaba com... É um sentimento natural do homem. Você não acaba com a ansiedade. Não existe cura para a ansiedade, porque a ansiedade não é doença. Agora, transtorno de ansiedade é patológico e esse tem cura. Entende? Então esses 7 pilares é para você controlar o transtorno de ansiedade. Sair daquele nível de ansiedade patológica que te leva à crise de ansiedade, ou a síndrome do pânico e tudo mais. Beleza? Ó, na semana da ansiedade, eu vou falar coisas lá, não sei se você vai sair de lá já sem esses medos ilógicos, mas eu vou te dar todas as estratégias e as ferramentas necessárias para você sair de lá sem esse medo absurdo dessas coisas do Covid, dessas coisas, meu marido pegou, ai meu Deus, sabe por quê? Preste atenção agora aqui, eu vou te dar uma adiantada para tu entender. Sabe por quê? Porque depois da semana da ansiedade, você não vai temer nem sua própria morte. Você entendeu? O medo que você vai ter da morte é aquele medo assim de, porra, poderia ser mais gostoso, poderia ter sido mais, mas não vai ser mais esse medo irreal, não vai ser mais esse medo ilógico, porque a nossa vida só faz sentido quando a gente morre. Você entende? Olha, o sentido completo da nossa existência só estará dado depois da nossa morte. Portanto, o medo da gente não é da morte, o medo da gente é da vida medíocre. O medo da gente é de não dar tempo da gente fazer em vida tudo aquilo que a gente queria fazer em vida, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer em vida. Nós não tememos a morte porque o homem não teme o que é incerto. Desculpa, o homem não teme o que é certo, o homem só teme o que é incerto. A morte é a coisa mais certa do mundo. Todo mundo dessa live aqui sabe que vai morrer um dia. Você entende? Todo mundo sabe que vai morrer. Então é impossível o ser humano temer a morte, porque nós não tememos o que é certo. Ninguém dessa live aqui teme o pôr do sol, por exemplo. Quem é que dessa live aqui fica, ai meu Deus, o sol vai se pôr, ai meu Deus, ai, será que o sol vai nascer amanhã? Será que o sol vai nascer amanhã? Você não teme isso, você não tem ansiedade por isso, porque você sabe que o sol vai nascer. Você sabe que o sol vai se pôr. Você sabe que você vai morrer. Portanto que você não tem medo da morte, você tem medo da vida medíocre. Você tem medo da vida, do tempo, de não dar tempo de você ser aquele que você gostaria de ser. É isso que você tem medo. Você entende? E na semana da ansiedade vai ficar muito claro o como alcançar esse dever ser diário. O como se abraçar com a circunstância do hoje. O como se abraçar com, cara, quem eu quero ser hoje, entendeu? Quem é que eu devo ser hoje. Quem é quando acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, com um horário definido para acordar, você olhar para aquela vida, para aquele dia que se inaugura e falar assim, cara, eu vou ser bom hoje. Eu vou ser bom hoje. Você tá entendendo? Mas tudo bem, a gente vai completar tudo isso na semana da ansiedade. Vamos lá, deixa eu ver mais pergunta aqui. As outras perguntas são muitas de sintomas, tá? Eu vou passando aqui pra gente ir comentando. Ó, eu já estava com medo por causa da pandemia, mas acho que o estopim foi a doença do meu marido. Pois é o que eu já expliquei, né? É o cenário de medo. Esse medo, presta atenção, cara. O que está acontecendo aí fora, é óbvio que isso traz um medo para todos nós. Todo mundo está tendo algum tipo de medo, né? Todo mundo está olhando para isso e está com... Ó, cara, como é que vai estar meu emprego? Como é que vai estar a economia do país? Como é que vai estar minha família depois disso? E a escola dos meninos? E não sei o quê. Olha, é uma série de preocupações que geram um nível de ansiedade maior para todo mundo. Você está entendendo? A diferença de um para o outro é saber lidar com todo esse caos. Né? É como lidar com todo esse caos. Alguns já têm as ferramentas emocionais para lidar com isso e outros não têm ainda. É por isso que o corpo não dá conta e estoura numa crise de ansiedade, numa crise de medo. A gente vai aprender isso na semana da ansiedade, beleza? São esses 7 pilares. É exatamente esses 7 pilares que eu estou falando para vocês todo o tempo aqui. Ó, o Tony botou aqui. Para mim também pensei que psiquiatra era só para doido. É óbvio que não, é óbvio que não. Olha, a terapia medicamentosa é extremamente importante para muitos dos casos de ansiedade. Tá? A terapia medicamentosa é extremamente importante para muitos dos casos. Algumas pessoas estão passando mal nessa pandemia, passando mal sem um suporte farmacológico por pura irresponsabilidade. Né? Porque nunca criaram vergonha na cara para ir tratar o transtorno enquanto tinham tempo. E agora estão vivendo as consequências disso. Né? Não podendo ir no médico, está todo mundo praticamente sem trabalhar, não está atendendo, estão sofrendo com isso. Por quê? Irresponsabilidade, ignorância, falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, peca. Né? Não foi buscar ajuda, está sem um medicamento em casa, não pode ter um suporte medicamentoso na hora de uma crise de ansiedade. Percebe?
A ignorância é foda, cara. Ó, o Tony botou também aqui. Thiago, comer ovos melhora, ajuda? Não tem prova científica disso, tá? Pode funcionar para alguns, pode não funcionar para outros, beleza? 15 segundos só restando. Bate o print aí para você compartilhar. Bate o print. Compartilha e marca o canal para ganhar o livro do Viktor Frankl. Bate o print. Deixa eu tirar aqui a pergunta. Bate o print. 4 segundos, bate o print.